Show de bola, turma. Então, continuando nossa aula primeira aqui, né? Nosso início do capítulo C8, nós compreendemos o que é magnetismo. É o estudo que foi desenvolvido a partir da observação em Magnésia, uma região do Mediterrâneo, em que eles encontraram um mineral e que intitularam ele como magnetita. Não é? O que tinha de mais esse material? Ele conseguia interagir com outras magnetitas por forças de campo e também interagia com outros materiais na natureza. As magnetitas, os ímãs, eles não interagem somente com outros ímãs pelos seus polos, né? Vimos que todo ímã tem seus polos magnéticos, norte e sul magnético, eles são inseparáveis e como eles foram classificados. Não vem ao caso eu voltar nisso. Mas, continuando a nossa discussão aqui, o ímã, ele não interage somente com outros ímãs na natureza. O ímã também, ele é capaz de interagir. Vou colocar fora mesmo. O ímã também, ele é capaz de interagir com outros materiais na natureza, mas não com todos. E alguns que eles interagem, conseguem interagir de forma diferente. Então, criaram grupos de materiais diferentes na natureza, classificação desses materiais, quanto ao quê? Quanto à interação desses materiais com o ímã. Ok? E aí, existem 3 grupos de materiais na natureza quanto à interação com o ímã. Quais são eles? O grupo de materiais chamado de ferromagnéticos, que tem o ferro e outros materiais que vão se comportar assim como o ferro. Eu tenho outro grupo de materiais na natureza, de substâncias, chamado de substâncias diamagnéticas. Beleza? E tem um terceiro grupo de substâncias na natureza que foram chamadas de paramagnéticas. Beleza? O que são as substâncias ferromagnéticas? São as substâncias na natureza que têm um comportamento semelhante ao do ferro na presença do ímã. E qual é o comportamento do ferro na presença do ímã? Gerar uma força de atração. Gerar uma força de atração. Então, as substâncias ferromagnéticas, independentemente de qual lado do ímã estiver voltado para o ferro, ele sempre será atraído. Por quê? As substâncias ferromagnéticas na presença do ímã, para interagir com elas também vão ter que manifestar propriedades magnéticas. Isso também vai ter que manifestar um campo magnético, porque a interação entre esses 2 corpos por força magnética é por intermédio da interação entre 2 campos magnéticos. Então, há uma indução magnética aqui. E nessa indução das substâncias ferromagnéticas, a indução sempre vai se dar de tal forma que mais próximo do ímã vai estar o polo contrário ao ímã aqui, ok? Ou, em outras palavras, a orientação dos polos vai estar semelhante às orientações do polo ímã, de tal forma que os polos contrários vão estar mais próximos e sempre vai gerar uma força de atração. Legal? Existem substâncias na natureza que são classificadas como diamagnéticas. O que são as substâncias diamagnéticas? São as substâncias que, na presença do ímã, olha o macetinho,
elas tendem a se distanciar do ímã. Beleza? Então, lembra assim, eu sempre lembro assim, as substâncias na presença do ímã tendem a se distanciar. Para ela se distanciar, ela vai ter que ser o quê? Repelida. Então, toda substância diamagnética, ela vai sofrer uma força de repulsão. Beleza? Por que ela gera uma força de repulsão ao interagir com o ímã? Porque o ímã induz a magnetização dessa substância, mas na hora que ele induz invertendo a orientação dos polos em relação ao ímã. Então aqui vai ser, se a esquerda do ímã é polo norte, a esquerda da substância diamagnética vai ser o quê? Polo sul. E obviamente a direita será polo norte. Exemplo disso, água. Água é uma substância diamagnética. Teve uma questão uma vez, eu acho que foi da UFMG, não tenho certeza. Ela mostrou uma torneirinha gotejando água. Gotejando água. Oi? E perguntou o seguinte: o que vai acontecer com esse filete d'água que está caindo se eu aproximar um corpo eletrizado? Um corpo eletrizado. Lembrando que a água está neutra. O que acontece com esse filete de água? Nós vimos lá em eletrostática que se eu aproximo um corpo eletrizado de um corpo neutro, eu induzo a sua polarização. Não é isso? E aí, na hora que eu induzo a polarização dele, o que vai fazer? As cargas, esse corpo que eu aproximei, como exemplo, como ele está positivo, ele vai fazer o que? Atrair os elétrons para mais próximo dele, ou o polo negativo da água vai ficar mais próximo dele, voltado para ele, o polo positivo mais longe, como se a molécula de água ficasse com essa orientação frente a esse corpo eletrizado. Ok? O oxigênio voltado para ele e os hidrogênios voltados para o outro lado. De tal forma que todo corpo neutro ele é sempre atraído pelo corpo eletrizado devido a essa polarização eletrostática. Ok? Aí a questão perguntava o que acontecia quando eu chegava um corpo eletrizado e o que acontecia quando eu aproximava um ímã. Então, esse filete de água, quando eu aproximava um corpo eletrizado, ia fazer o quê? Ele se curvava em direção ao corpo eletrizado. Mas quando eu aproximava um ímã, como a água é uma substância diamagnética, ela vai sofrer uma força de quê? Repulsão, e aí esse filete de água vai acabar o quê? Ficando voltado para o lado oposto ao ímã. Legal? E esse filete será repelido. Então, isso que são as substâncias ferromagnéticas e isso que são as substâncias diamagnéticas. Ok? Beleza, Alexandre. E o que seria essas substâncias paramagnéticas? Ó, se eu só tenho três possibilidades. Ou o ímã vai atrair, ou ele vai repelir, ou ele não vai fazer nada. Então, as substâncias paramagnéticas são as substâncias que, na presença de um campo magnético, elas não são induzidas a uma polarização magnética. Ok? Então, desta forma, se ela não polariza magneticamente, não vai ser gerado nela nenhuma força magnética. Legal? E aí essa substância fica parada frente ao ímã. Beleza? Rolou? Então as substâncias paramagnéticas que permanecerão paradas frente ao ímã, porque o ímã não vai atrair nem repelir essas substâncias. Exemplo, alumínio. Bom, eu adoro contar o caso, quem já foi meu aluno, eu adoro contar esse caso, eu acho que vale a pena, porque ele fixa muito essa situação. Quando eu era novo, eu vendia ferro velho. A minha primeira bicicleta montada foi juntando latinha para montar. Na época de BMX, eu andava em Belo Horizonte, aí ia comprar uma roda, eu ficava lá meses juntando latinha para comprar uma roda nova para bicicleta. Juntava papelão, uns trenzinhos, juntava ferro velho mesmo. Trabalhava em boteco, já fiz coisa demais. Nossa Senhora. Carregava areia e entulho para vizinho, servente pedreiro. Só não me prostituí. Mas muita coisa eu fiz. Tá, doido?
Aí, quando eu era pequenininho, novinho, e a gente é treteiro, né? Menina é safado. O trem safado é menina. Eu comecei a juntar latinha. Só que tinha 2 tipos de latinha que a gente juntava. Latinha de alumínio, que é as latinhas de cerveja, e a latinha de ferro, que é aquela latinha de óleo, soia, né? Quando o óleo vinha naquelas latinhas, acho que nem vem mais assim. E como eu tinha muita latinha em casa, de alumínio, qual que foi a minha ideia? Como paga-se mais no alumínio, eu vou colocar algumas latinhas de óleo amassado no meio desse alumínio, que esse cara não vai conferir isso nunca. Tem muita lata aqui, coitado desse cara, ele não confere essas latas nunca. Aí eu ganho um dinheirinho pelo alumínio, no preço de alumínio vendendo ferro. Vulgo safadeza, enganação, né, gente? A gente tem esses deslizes na vida. Eu enchi aquele sacão gigante e levei para o cara. Assim não, né? Foi até carrinho de mão, a gente andava quarteirões, carrinho, morrendo de vergonha, adolescente, novinho, né? Passava as meninas bonitinhas, a gente carregando latinha de ferro velho. Criança morre de vergonha dessas coisas. Aí eu cheguei no ferro velho. O que o cara fez? Ele despejou aquelas latinhas numa bancadona gigante que ele tinha e veio com um imã gigante passando por cima das latinhas. O que aconteceu? As latinhas de alumínio, que eram substâncias paramagnéticas, continuaram paradinhas sobre a bancada do cara. Agora, as latinhas que eram de óleo, eu via subir numa uma e grudando no imã. Grudando no imã. Cada uma que eu subi na cara do caboclo ia fechando. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou apanhar desse cara aqui. Aí, o que aconteceu? Ele tirou as latinhas de ferro, até me pagou pelo alumínio. Não tive nem coragem de cobrar o dinheiro das latinhas de ferro, né? Eu fui embora numa sem graceza absurda. Nunca mais eu voltei nesse ferro velho para vender uma latinha sequer. Acabei vendendo em outros. Não tentei enganar de novo, não, mas ingenuidade absurda, né? O cara trabalha com isso, como eu não pensei que ele acharia um mecanismo de diferenciar o ferro do alumínio. São substâncias ferromagnéticas e paramagnéticas. Provavelmente ele não estudou isso no ensino médio, tudo, né? Pelo cara era super bronco, acho que nem tinha ensino médio, mas na vivência dele, ele sabia que tinha esses 2 grupos de materiais. Então, quando a gente está falando do ímã interagindo com substâncias da natureza, nem sempre ele vai interagir. Alumínio, matérias orgânicas, não tende a interagir com substâncias paramagnéticas. Ok? Foi? E aí, esses são os nossos grupos de materiais quanto à interação com ímã. Desta forma, galera, eu já falei para vocês as características básicas, primeiras, que foram descritas sobre um ímã. Legal? Foi? Só que até o momento, nós não paramos e compreendemos assim, mas o que faz um ímã ser ímã? Porque se eu souber o que faz o ímã ser ímã, eu consigo criar ímãs artificiais se eu conseguir produzir aquilo que dá capacidade àquele ímã ser um ímã, ok? E aí eles começaram a aprofundar mais o estudo. Beleza, sei características básicas do ímã, mas agora eu quero saber por que um ímã é um ímã. E aí nós caminhamos para uma experiência, um experimento de Oersted, que mostra para a gente como ele descobriu os fatores que fazem com que algumas substâncias manifestem propriedades magnéticas. Legal? Show de bola? Então eu vou dar um stop aqui, porque a temática já muda um pouco e eu subo links separados lá no YouTube, que vai ficar mais fácil para vocês, tá? Então deixa eu dar um stopzinho. Ok, deu um stop aqui. Não